No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o caos na reunião para debater o impeachment do presidente Augusto Melo, e essa reunião foi suspensa. Assim, o presidente segue à frente do timão. Preciso falar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira exige a contratação de um centroavante. Ele está bastante irritado com o Flaco Lopes. Falo também sobre uma nova joia no Cruzeiro, sobre o Flamengo mais perto de contratar Danilo e Vitão. Tem ainda novidades sobre o São Paulo e sobre a despedida de fabuloso Luiz Fabiano. Para completar, o Atlético Mineiro de olho em Gregory, o Bahia sondando um goleiro argentino, o Grêmio avançando na contratação de Thiago Volpe, apesar da repercussão negativa, as últimas do mercado, bastidores e finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, para quem não me conhece, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Dito isso, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Manchester City, que anunciou oficialmente a chegada de Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras, comprado por 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Já contei para vocês que os bônus estão atrelados a uma venda superior a 60 milhões de euros. Já o Novo Horizontino está mais perto do atacante Robson, 33 anos de idade, passagem de destaque no Curitiba. Para mim, se contratado, será um bom reforço. Para completar o giro de notícias, contar que Davi Luiz foi anunciado como novo reforço do Fortaleza. Ele passou por exames médicos pela manhã e teve a sua confirmação da contratação no período da tarde. Assina contrato por 2 anos, prorrogável por mais um, ou seja, ele pode ter até 3 temporadas vestindo a camisa do Lion. Preciso falar agora sobre o Santos, que cogita a venda de uma das suas grandes promessas, Miguelito, meio atacante de 20 anos de idade, que faz sucesso com a camisa da seleção boliviana, embora no time principal do Santos tenha atuações só apagadas. No ano passado foram 5 jogos, nessa temporada ele esteve nos primeiros 45 minutos do empate contra a Ponte Preta. Fábio Sormani, jornalista esportivo e torcedor do Santos, contou que o Santos recebeu uma sondagem de 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 18 milhões de reais. Essa oferta, ou esse princípio de conversa, veio do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Santos ainda não bateu o martelo, mas é uma alternativa que está sendo debatida. Importante lembrar também que se o negócio for fechado, o Santos, ainda no mês de janeiro, vai ter batido a sua meta de venda de atletas para toda a temporada. A estimativa era de 100 milhões de reais, com a venda do Jair para o Botafogo por algo na casa dos 80 milhões. Somando a esses quase 20 milhões do Miguelito, o Santos bate a sua missão. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena negociar o Miguelito por apenas 3 milhões de dólares? Atleta que com a camisa da seleção boliviana nas eliminatórias já tem 4 gols marcados. Hora de falar sobre o Flamengo com boas notícias. Danilo e Vitão parecem mais próximos do rubro-negro. Já havia contado para vocês alguns dias atrás de que o Danilo está bem propenso a fechar com o Fla, até porque a esposa quer morar no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, durante o mês de janeiro, esteve na capital carioca para buscar escola para os filhos. A escola já está escolhida, seria a mesma onde estudam os filhos do Alexandro e também do Felipe Coutinho. Alexandro, que tem tido um papel importante nessa negociação entre Flamengo e Danilo. Alexandre e Danilo jogaram juntos no Santos, no Porto e também na Juventus da Itália. Danilo acerta os últimos detalhes da rescisão do contrato com a Juventus. Ele quer sair da Juventus recebendo algum dinheiro que tenha atrasado. A Juventus prefere ou pretende fazer com que essa rescisão do contrato aconteça sem o pagamento desses bônus. Quando esse problema for resolvido, aí o Danilo sacramenta a sua decisão sobre Napoli, Santos ou Flamengo. Tenho contado para vocês que o Fla é favorito. Sobre Vitão, o Flamengo melhorou sua proposta para o Internacional. A primeira oferta de 10 milhões de euros, sendo 6 milhões de euros em dinheiro e mais 4 milhões de euros com perdão de uma dívida com o Thiago Maia. Resposta do Inter: queremos 14 milhões de euros. O Flamengo subiu a oferta de 10 para 11 milhões de euros, 7 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões pelo perdão da dívida do Thiago Maia. A tendência é que exista um acordo em algo na casa dos 12 milhões de euros. Vitão já tem conversas avançadas com o Fla para um contrato de 5 temporadas. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Flamengo recusou a terceira investida do CSKA por Lohan. Proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo informou que para esse percentual de 80% exige
10 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo, ou sobre um ex-São Paulino que pode parar no Grêmio. O tricolor gaúcho foi dormir na noite de segunda-feira com a notícia de que Thiago Volpi está bem perto de fechar com o Grêmio. A negociação pode acabar melando apenas por conta da repercussão extremamente negativa entre torcedores do tricolor. O torcedor do Grêmio não gostou da notícia de que o Volpi pode ser contratado, atleta de 34 anos de idade, que na passagem pelo São Paulo não foi bem. Embora, sejamos justos, lá no futebol mexicano ele tem excelentes números. Primeiro pelo Querétaro, depois foi contratado pelo São Paulo, até que se mudou para o Toluca. Por lá, sempre foi titular em 2 anos e meio. Na temporada passada, inclusive, chegou a marcar incríveis 11 gols. São 108 partidas, 15 gols e uma assistência nesses 2 anos e meio com a camisa do Toluca. Havia sido comprado do São Paulo por 7 milhões e meio de reais. Se as negociações com o Volpi fracassarem por conta da repercussão na torcida, a tendência é que o Grêmio volte a trabalhar na contratação do Matheus Magalhães, que tem um problema. Há necessidade de um pagamento de uma grana alta para o Braga. O clube português não pretende liberá-lo de graça. E aí, só para arrematar, a busca do Grêmio por um goleiro se dá porque o Marquezinho está sendo vendido pro Boca Juniors. Hora de falar sobre o Bahia, que cogita a contratação de um goleiro argentino. Já existem negociações com Guido Herrera, 32 anos de idade. Esse cara pertence ao Tajeres, informação trazida pelo César Luiz Merlo. Indicação do Rogério Ceni, que viu e gostou bastante do trabalho desse atleta. Joga no Tajeres desde 2016. Só saiu durante esse período na temporada de 2020, quando esteve emprestado a um clube pequeno da Turquia. Não foi bem aproveitado, voltou e recuperou sua condição de titular no Tajeres. Avaliado em 2 milhões e meio de euros, temporada passada de 49 jogos, contrato até dezembro de 2026. Vocês chegaram a me perguntar na live de ontem, aqui no canal, sobre a possibilidade de Mastriani virar reforço do Bahia. Consultei uma fonte próxima do jogador, e essa pessoa afirmou que ninguém do Bahia o procurou e que acha estranha a notícia, levando em consideração que o Willian José acaba de ser contratado pelo tricolor. Quero falar agora sobre Gregori, volante, campeão brasileiro da Libertadores e titular absoluto do Botafogo na mira do Atlético Mineiro. Essa informação me foi passada pelo Vinícius Gris, meu companheiro de 98 Esportes. Fui atrás de mais detalhes e consegui apurar que o Cuca gosta bastante do nome do Gregori. O grande ponto é convencer o Botafogo a fazer o negócio. O Botafogo, que recentemente recusou uma proposta do Al Rayyan de 2 milhões e meio de dólares. A mesma cifra que o Botafogo havia investido na temporada passada, quando precisou tirá-lo do Inter Miami. Gregori, que foi titular absoluto do Botafogo no ano passado, se encaixou perfeitamente com o Marlon Freitas. Tanto o Atlético quanto o Al Rayyan do Catar topam pancar muito mais do que o salário atual do Gregori. Mas o John Textor tem batido o pé e afirmado que não vai negociá-lo. A tendência é que o Gregori seja chamado para uma renovação de contrato com um belo reajuste salarial. Só uma última curiosidade em relação ao Gregori, natural de Juiz de Fora, mineiro. Talvez até por isso ele esteja mais disposto a tentar esse acordo com o Atlético. A saideira em relação ao Galo, Paulo Brax será anunciado a qualquer momento o novo CEO do clube. Não acho a escolha dele como um bom nome. Trabalhos por Vasco, Santos e Internacional deixaram a desejar. A única passagem razoável foi pelo América, onde ele não tinha tanta autonomia. Quem tocava as coisas era o Marcos Salom. Hora de falar sobre o São Paulo, e o adeus a Luiz Fabiano já tem data marcada. Faz tempo que ele se aposentou por conta de problemas físicos, e o São Paulo vinha tentando durante todo esse período a marcação de um jogo de despedida. E o Luiz Fabiano revelou em um programa na ESPN que já há data para esse jogo. A frase foi: está confirmado para o Morumbi, será a última vez que eu vou vestir a camisa do tricolor. Estou tentando apurar que dia vai acontecer esse evento. O Luiz Fabiano é muito querido de fato pelo torcedor, embora para mim o tempo já tenha passado. 347 jogos e 210 gols. Números impressionantes do Luiz, que hoje tem 44 anos de idade, tem atuado mais como comentarista de futebol. Você que é São Paulino, toparia ir ao Morumbi para assistir essa despedida do Luiz Fabiano? Você acha que já passou a data? Qualquer tipo de jogo desse é bacana? Gostaria muito de saber a sua opinião. Só para completar o noticiário São Paulino, tricolor que ainda busca um lateral direito, mas esse lateral só vai chegar se houver a necessidade de um investimento pequeno. São Paulo alega não ter grana
para fazer compra, por exemplo, de direitos econômicos. Só para completar, em relação ao Wendel, lateral que pertence ao Porto, o diretor de futebol do São Paulo afirmou lá nos Estados Unidos, antes do embarque para cá, que o São Paulo tem esperança de que o Wendel seja liberado pelo Porto ainda no mês de janeiro. E é só para arrematar de vez o noticiário de São Paulo, Tricolor estreia no Campeonato Paulista com uma defesa formada por jogadores bastante conhecidos, por exemplo, Arboleda e Juan. Não, o Juan não jogou, não. O goleiro foi o Rafael, velho conhecido do torcedor, Ferrarese na direita, Moreira na esquerda, o Arboleda como titular, o Sabino também jogou. São Paulo, do meio para frente, bastante alterado, com vários atletas da base, como o Rian Francisco, e o Tricolor empatou em 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto, estreia com 1 ponto no Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre uma nova joia do Cruzeiro. Quase todo mundo, quando fala em sub-20 da Raposa, fica de olho em Kenji e Teves, mas apurei com o pessoal lá do Cruzeiro que há um jogador que tem agradado demais a comissão técnica e dirigentes. Trata-se de Cauã Prates, só 16 anos de idade, mas já é titular absoluto do sub-20. E ele tem jogado no sub-20 desde o ano passado. Um detalhe importante, o Cauã Prates só faz 17 anos no mês de agosto. E a história da carreira dele é ainda mais curiosa. Ele era até outro dia um quarto zagueiro, mas sempre com muita técnica, até por isso passou a ser utilizado no sub-20 como lateral esquerdo. Até perguntei, mas peraí, um zagueiro que joga como lateral cruza bem? E a resposta que eu obtive na manhã dessa terça-feira é de que os cruzamentos dele são muito bons, jogador extremamente promissor, até por isso já foi convocado para a seleção brasileira sub-20, mesmo com só 16 anos de idade. Fiquem de olho em Cauã Prates, atleta que inclusive marcou o gol da derrota do Cruzeiro por 3-1 para o São Paulo em jogo da eliminação na Copa São Paulo de Juniores na fase de quartas de final, foi titular absoluto durante toda a Copinha. Então, se você conhece o Kenji e o Teves e está muito de olho nesses, fique também observando o futuro de Cauã Prates. Quem observa de perto está bastante impressionado. Preciso trazer agora uma informação exclusiva no Palmeiras. Abel Ferreira exige de Anderson Barros e Leila Pereira a contratação de um camisa 9. Você deve ter observado que nos últimos dias quase não se falou da busca por um centroavante. Palmeiras muito focado no Claudinho do Zenit, no Andrés Pereira do Fulham, também fala em Matheus Pereira, que pertence ao Cruzeiro, meia, além de um zagueiro. Mas, se depender do Abel, a busca por um centroavante é prioritária. E a informação exclusiva vem agora, o Abel está bastante irritado com a falta de evolução do Flaco Lopes. Ele entende que o Flaco não tem conseguido entregar tudo aquilo que se imaginava, e mesmo com a ausência do Rony, que está disponível para negociação, o Flaco Lopes não tem conseguido assumir a condição de titular absoluto da camisa 9. Ainda perguntei para essa minha fonte do Palmeiras, mas espera aí, será que com Thales e Luiz o problema da camisa 9 não está resolvido? E essa pessoa do Palmeiras me contou que já fazia parte do planejamento do Palmeiras a promoção desses dois atletas ao time principal. O Palmeiras vê com bons olhos ambos, mas o Abel Ferreira insiste na contratação de um centroavante. O Palmeiras já havia tentado o Gabriel Jesus sem sucesso, o Arsenal não topa liberá-lo, Richarlison prefere continuar na Premier League, também houve uma sondagem ao Vitor Roque e a resposta foi de que ele não sai do futebol espanhol antes do fim do contrato de empréstimo junto ao Betis. Esse empréstimo só se encerra em junho. A enorme dificuldade do Palmeiras na busca por um jogador de peso para a camisa 9. A última das tentativas é David Washington, jogador formado na base do Santos, que pertence ao Chelsea, mas o Chelsea prefere negociá-lo com clubes europeus e a ideia é emprestá-lo para que ele continue ganhando experiência no exterior. Bora fechar o vídeo para te explicar tudo o que aconteceu na noite dessa segunda-feira no Parque São Jorge. Corinthians se reuniu, os membros do Conselho Deliberativo se reuniram para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, mas a reunião foi suspensa e não há um veredito, ou seja, o Augusto Melo segue como presidente. Essa reunião começou por volta das 7 e 5 horas depois acabou suspensa porque ainda existiam algumas etapas a serem cumpridas e durante as 5 horas um verdadeiro caos se instalou. Com direito a interrupções da reunião por conta da bagunça generalizada, teve uma discussão muito feia entre o presidente do clube, o Augusto Melo, e o presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior. O Augusto, na saída da reunião, chegou a dizer que vai trabalhar para tirar o Romeu Tuma do cargo de presidente do conselho, porque trata-se de um ditador que não respeitou o direito dele de se defender. Enfim, a verdade é que
durante todo esse período de 5 horas, houve uma votação, a votação pela admissibilidade do pedido de impeachment. Na verdade, votou-se para saber se era justo fazer essa votação do impeachment. E por 126 votos a favor e 114 contrários, ficou definido que deveria haver a votação para o impeachment. Como já se estendia na madrugada, vários conselheiros vitalícios preocupados também com a sua segurança, até porque existia ameaças de invasão ao ginásio, optou-se por uma nova data. Na teoria, essa reunião aconteceria na próxima segunda-feira, mas o Augusto Melo já afirmou que um dos seus defensores não vai poder estar disponível, então não há uma data marcada. É possível que a gente tenha uma nova reunião apenas no mês de fevereiro. Se vocês soubessem os bastidores dessa reunião, vocês veriam como o Corinthians é mal administrado. Só para vocês terem uma ideia, durante a reunião da admissibilidade do pedido de impeachment, existia uma votação por cédula, né? E faltou cédula. No meio, faltavam 13 pessoas para votar e não tinha mais cédula. Também descobriram que teve quem votou 2 vezes. A pessoa era chamada para votar e acabou votando 2 vezes. Enfim, um verdadeiro caos, uma desorganização total. Isso mostra como os clubes brasileiros, na minha opinião, precisam se tornar profissionais. A SAF, na minha opinião, seria o melhor caminho. Assim que tiver qualquer novidade sobre essa situação no Corinthians, conto para vocês. Só queria pedir para deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau, tchau.